Fala meu bom, fala meu querido, fala meu consagrado, como é que você está? Eu estou ótimo. Hoje é dia 6 de novembro de 2024, 18 horas e 47 minutos. Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos da América. Vou tentar fazer um breve comentário aqui a respeito disso. Já vamos começar com uma frase que talvez seja um dos objetivos aqui do vídeo, que é dizer o seguinte, cara. Eu avisei, isso mesmo, eu avisei, kkkkkkk, né? Pera aí, vamos subir essa fonte aqui, eu avisei, né? Quem que eu sou aqui, ó? Meu nome é Homero, vírgula, o Avisão. Eu sou que nem o Nando Moura, sabe o Nando Moura? Nando Moura, assim, qualquer coisa, fala, ó, eu avisei que ia dar problema, eu avisei que ia tal coisa ia acontecer, eu avisei que não sei o que, eu avisei não sei o que lá. Eu sou quase um parente do Nando Moura, né? Eu sou o Avisão, né? Avisão em que sentido, talvez você se pergunte, né? Porque eu falei, né? Eu disse que o Trump iria vencer. Ponto. Vamos botar um ponto aqui. Vamos só fazer um comentário aqui, ó. Muita gente falou isso, né? Muita gente falou que o Trump ia vencer, né? Ok, então o fato de eu dizer que, olha, eu falei que o Trump ia vencer, isso talvez não me dê mérito nenhum em um primeiro momento. Você pensa, ah, tá, grande coisa, muita gente falou. É verdade, você está certo, meu querido. Contanto, se pergunte se as pessoas que falaram isso falaram quando, né? Porque é muito fácil você dizer, ah, eu falei que o Trump ia vencer se tu tomou a decisão ontem. Se tomou a decisão semana passada, semana retrasada, tá? Eu falei que o Trump ia vencer, cara. Eu não sei exatamente a data, mas com certeza foi no começo do ano, mas eu acho que eu vi que ele ia vencer mais ou menos no final do ano passado. Então eu tô com quase um ano de antecedência, tá? Então eu vou botar aqui, ó. Eu disse que o Trump iria vencer com quase um ano de antecedência, né? Agora, por que eu falei que o Trump ia vencer, cara? Por quê? Vamos botar por quê? Ih, rapaz, por quê para a pergunta? Meu Deus do céu, por quê para a pergunta separado sem acento no início de frase, né? Por que para a pergunta é separado sem acento e é substituível pelo o motivo pelo qual, né? Por que eu achava que Trump iria vencer, né? Então é bastante simples, tá? Quer dizer, não é simples, na verdade não é simples, mas quando você vê, é simples, tá? Porque eu sou um cara que faz análises filosóficas feitas por profissionais, né? Eu faço parte do grupo das análises filosóficas feitas por profissionais. Pra quem não sabe, eu falo isso por causa de tem um cara aí, né? Eu tenho que explicar a ironia, tu tem que falar e explicar, né, no Brasil. Tem um cara aí que se diz analista, porque eu sou analista militar, análises militares feitas por profissionais, que ele faz tudo umas análises erradas, né? Daí eu falo que eu faço análise filosófica feita por profissional. Não é tipo sério, entendeu? Eu não tô falando sério que não, porque eu sou baita analista, que não sei o que e tal, não. É só zoeira mesmo. Mas vamos assim, ó. Por que eu vi isso, tá? Por que eu vi isso, tá? Vou te explicar aqui, ó. Por que eu vi, tá? A análise, pra você fazer uma análise de alguma coisa, não é um negócio fácil, tá? Mas basicamente, assim, você tem que procurar indicadores. Então você tem que procurar. Eu tô te ensinando aqui como é que faz uma análise filosófica feita por profissional. Você procura indicadores, né? Então eu vi alguns indicadores, né? Vou botar assim, ó. Eu vi alguns indicadores que Trump iria vencer. Tá? Indicador 1, tá? A elite interna dos, vou botar entre aspas aqui, comerciantes americanos, começou já no ano passado, a embarcar no barco do Trump e abandonar o barco dos democratas. Tô achando muito grande essa fonte, vou tirar esse negrito aqui que tá me incomodando, tá muito forte isso tudo aqui. Botar uns tamanhos 18, acho que tá bom.
Tirar o negrito aqui, ó. Pronto, agora tá melhor, né? Tá, então o primeiro ponto é o seguinte, né? Os Estados Unidos ele é controlado por uma elite de comerciantes, né? Uma elite transnacional, o pessoal que não gosta de Estado-nação, acha ruim Estado-nação, odeia um monte de coisa, mas eles habitam Estados-nações, tá? E esses comerciantes, no ano passado eles já estavam meio desembarcando do governo, tá? Esse é um indicador bastante grande, né? Se tu não quiser falar em comerciantes, tá? Tu pode chamar eles também de botar assim, mercado, tá? Eu não gosto muito de, tipo, falar assim, o mercado, porque quando você fala o mercado, tu tá dizendo um universal abstrato, né? E, na verdade, é um ente abstrato, não é bem um universal, né? Se bem que a ideia de mercado é universal, mas é um negócio muito abstrato, né? Mas o mercado, vamos tentar explicar de novo, assim, o mercado saiu do negócio da Kamala para o Trump, porque eles acreditaram que o Trump ia vencer, tá? Então esse é o primeiro indicador que tinha. Eu vi também que o Trump ia vencer por causa de um outro indicador, que é o negócio da OTAN. OTAN barra NATO, né? A OTAN já estava funcionando de acordo com o Trump. Quase como se o Trump já estivesse mandando na OTAN, tá bom? Então quer dizer, você tem um mercado financeiro, tá, que desde o ano passado os caras já estavam fechando com o Trump. Daí você vê a Organização do Tratado Atlântico Norte também já considerando quase como se o Trump fosse o presidente. Então eu falei, cara, vai ser meio estranho só ele não ganhar. E na época eu escrevi aqui no meu Substack que inclusive talvez o único modo ele não vencer seria se ele fosse churrascado, né? Se ele fosse churrascado, e ele quase foi churrascado no meio do processo, né? Então, assim, eu disse aqui no meu Substack. Caso você não conheça o meu Substack, eu tenho um Substack, tá? O link tá na descrição. Todos os artigos lá, eles são lidos e estão em episódios aqui do meu canal, na playlist Artigos Substack. Caso você tenha preguiça de ler, eu leio e comento todos os artigos que são postados lá. Em um desses artigos até falei, eu previ que o Trump poderia ser churrascado. Eu estava prevendo essa possibilidade, né? A questão Trump é uma questão bastante debatida aqui no canal. Eu falo bastante sobre isso, porque eu acho bastante importante, né? Mas eu previ meio que sem querer que iam tentar churrascar ele. Também eu previ que ele ia vencer e ele venceu, tá? Então a gente tem alguns indicadores, né? Mas o principal, talvez, que me fez ver, né, a questão que ele ia vencer, daí já é uma questão bastante filosófica que eu expliquei, acho, em outros episódios, tá? Mas basicamente, assim, existe um erro comum na mentalidade do brasileiro, tá? Que é achar que a eleição, ela dá o poder pra alguém. Na verdade, não é isso. É o poder que a pessoa tem que dá a eleição, tá? Como é que eu havia falado isso no outro episódio? Eu tinha falado algo mais ou menos nesse estilo aqui. Eu tinha falado assim, as pessoas pensam que primeiro você ganha e depois compõe o governo, tá? Mas é o contrário, o contrário. Primeiro você compõe o governo e daí você ganha. Claro, se a tua composição for melhor que a composição do teu adversário, tá? Eu acredito que o sistema democrático, tudo que eu tô falando aqui, eu tô falando dos Estados Unidos, tá? Não tô falando do Brasil. Mas o sistema democrático, na verdade, o voto, quem diz quem ganhou, eu acho que isso aí, no fim das contas, ele é tu só tá referendando o poder das elites, né? Então, as elites decidem quem ganha, tá? E daí o processo de alguém ser declarado vencedor, tá? Simplesmente é um processo, cara, praticamente protocolar, tá? Então, eu vejo desse modo, tá? E o Trump, eu vi, assim, que ele tava compondo muito bem o governo, tá? Então, assim, eu vou botar assim, ó. Trump estava compondo bem o governo desde o ano passado, tá? Ele também estava moderando o discurso,
discurso para acomodar mais pessoas, tá? Então ele estava tendo uma postura mais política, que é você pegar e começar a trazer pessoas para dentro, tá? Então ele começou a puxar pessoas para dentro. Seria uma postura política. A postura apolítica seria uma radicalização, né? Ah, não vou conversar, se gritar, pegar centrão, papapá, aquela coisa toda que eu já falei em outros episódios, né? Então eu vi que ele estava compondo bem. Então, como eu acredito que a eleição, ela, tipo, não significa nada, nos Estados Unidos, tá? Aqui no Brasil tá tudo certo. Mas como eu acho que a eleição num regime democrático não significa nada, eu acho que o principal, tá, era essa composição, e ele conseguiu fazer bem a composição. E daí, como ele compôs bem, o resultado foi que ele foi declarado vencedor, tá? E aqui a gente sempre lembra de uma frase minha, tá? Que é uma frase que eu já falei várias vezes, tá? Tem um ouvinte que fiquei irritado quando eu repito as coisas, o Hendrick, acho que é Henrique o nome dele, eu chamo de Hendrick. O Hendrick fica brabo aí que eu repito as coisas. Desculpa, viu, Hendrick? Viu? Desculpa, peço desculpas aí pra você aí. Ah, cara. Qual é que era a frase? A frase era assim. Aliás, eu tenho várias frases aqui que eu já falei no canal, assim, né? Por exemplo, uma que me veio, não era essa, mas uma que me veio na cabeça é a seguinte, né? Você não termina com o Estado. Você controla o Estado. Eu já falei isso, quem é ouvinte do canal já me ouviu falar várias vezes essa frase, né? Essa é uma frase minha, tá? Sobre o Estado. Segunda frase, que é a frase que eu ia falar, que é o seguinte, olha, quem ganha as eleições é quem é declarado vencedor. Ponto. Tá bom? E aí você entende, por exemplo, aquela frase do Dirceu, né? Que você retornar ao poder é muito diferente de você ganhar uma eleição. Né? Você pode retornar ao poder sem ganhar uma eleição. Isso, claro, nos Estados Unidos, não estou falando aqui do Brasil, né? A gente sabe que a eleição 2022, né? Foi tudo legítimo, tudo ótimo, maravilhoso, né? Vamos arrumar essa frase, ó. Quem ganha as eleições não é quem tem mais votos, não. É quem tem mais votos. É quem é declarado vencedor. E você ser declarado vencedor, né, ele é uma coisa que demanda o quê? Demanda articulação. Tá? Por isso que eu falei que o Trump ia vencer. Porque eu tava vendo assim, ó, esse cara ele tá puxando uma articulação, ele tá pegando um monte de apoio de um monte de setores diferentes, né? E a consequência, cara, é que ele vai ser declarado vencedor. Né? E é uma outra coisa que eu falo, olha, se a tua articulação for boa, se a sua articulação for boa, a maquininha, ela vai dar o resultado que você quiser que ela dê, tá? Não posso falar mais sobre isso. Mas, enfim, né? Então, tá, mas e agora? Tá, mas e agora? Bom, tá, mas e agora, né? Vamos pensar, tipo, e agora o que acontece, né, com o Trump eleito, né? Bom, se você acompanha o canal, você já sabe o que eu penso, né, sobre essa questão, porque é uma questão bastante discutida aqui no canal. Mas com relação ao Brasil, tá? Tá, mas e agora eu vou botar assim, com relação ao Brasil. Tá muito pequena essa fonte, que é o que importa no fim das contas, né? Eu acredito que Bolsonaro será eleito em 2026, vírgula, se ele não for churrascado, ponto. Né? Tem sempre essa possibilidade, né? Se ele não for churrascado, acho que ele vai ser eleito em 2026. Agora, por que eu acho que ele vai ser eleito? Isso eu também já falei no canal, mas vamos lá. Vamos de novo. Desculpa, Hendrick. Desculpa, tá, Hendrick? O bolsonarismo precisa de 3 coisas, tá? 3 coisas. Para voltar ao poder. Tá? Então, a primeira coisa que ele precisa é uma articulação internacional favorável à volta do Bolsonaro, tá? E aqui quando eu tô falando que eu acredito que o Bolsonaro será eleito em 2026, tá?
Eu veja bem que eu não estou dizendo qual Bolsonaro, tá? Pode ser um filho dele, tá? Mas enfim, voltando, né? Então o Bolsonaro precisa de três coisas para ser eleito, para voltar ao poder, tá? A primeira coisa é uma articulação internacional favorável à volta do Bolsonaro, né? Que agora ficou muito mais fácil, essa parte está quase garantida. Está muito mais fácil agora que o Trump venceu. Tá? Então, ponto 1. Tá? Ponto 2. Você precisa de apoio e conciliação com as elites locais do Brasil. Né? Então, você precisa negociar com as elites internas aqui do Brasil. Tá? Isso inclui fazer concessões e dar garantias para as elites internas, tá? Isso pode incluir, por exemplo, uma vice-presidência, pode incluir ministérios, pode incluir secretarias, pode incluir apoios para governadores, etc. Tá? Então, vai ter candidatura de governador também, né? A negociação para vaga no Senado e papapá e tal, né? Então precisa ter isso, né? E essa é a parte que eu tô menos... Essa segunda parte é a parte que eu... Como é que eu vou dizer pra ti? Que eu tô menos confiante com relação ao bolsonarismo nesse aspecto, tá? Essa parte 2 aqui. De apoio e conciliação com as elites internas do Brasil. Porque, infelizmente, as pessoas que estão por trás do bolsonarismo, elas são muito mal assessoradas e tal, e teria que ter um grupo de pessoas competentes ali assessorando e tal. Mas, enfim, né? Não vou falar disso agora porque não é assunto do vídeo, né? E em terceiro lugar, você ter um vice que agrega. Aqui a gente está falando especificamente do... Aqui eu não tô dizendo aqui que o Braga Neto é ruim. Muito pelo contrário, acho que ele deve ser uma boa pessoa, né? Tem uma simpatia, até parece um cara correto, né? Eu não acho que o Braga Neto é um mau caráter e tal. Mas ele não agrega nada no sentido de trazer forças políticas para dentro, né? Que nem o Trump fez. O Trump foi... Por que ele foi declarado vencedor? Porque ele começou a puxar a gente, tá? De todos os lados e o sistema financeiro, a OTAN, pô, uma galera bilionária não sei da onde, papapá, puxa a gente pra cá, puxa a gente pra lá, puxa os caras que coçam a mão, que ficam rindo, coçando a mão, assim. aquele pessoal perigosíssimo lá, o pessoal bem estranho, tá? Então ele foi agregando o pessoal, tá? E acho que parte do negócio do Brasil é que o pessoal da bolsonarista deveria ter um vice que agregasse. O Braga Neto, infelizmente, não agrega, tá? Ele não tô falando contra ele, dizendo que ele é ruim, nada, não é nada a ver com isso, tá? Eu acho que ele deve ser uma boa pessoa, mas para um cargo de vice teria que ser alguém melhor, né? Tipo o quê? Tipo um vice do Centrão, ou talvez um vice nordestino, né? Se tiver um cara do Centrão nordestino, melhor ainda, porque daí tu comba tudo, né? Então são três coisas, né, que deveria ser feito, né, com relação para eles voltarem ao poder, tá? A questão do vice, isso aqui, tipo assim, eu só tô falando, assim, de um ponto de vista filosófico, tá? Então, assim, ó, precisaria ter uma articulação internacional. Como fazer isso, eu não sei. Teria que ver com quem tá articulando internacionalmente, lá que é o Eduardo Bolsonaro. Teria que ter um apoio e conciliação com as elites locais aqui do Brasil. Como fazer isso, não sei. Teria que ver, talvez, com o Valdemar, tá? Da Costa Neto, né? E ter um vice que agrega, eu não sei quem seria um bom candidato, porque eu não conheço a política nordestina e nem a política do Centrão mais a fundo. Teria que ser alguém ali daquele meio, né? Outra observação, né? Não deixar o MDB de fora, tá? Porque eu não posso falar muito disso também, tá? Mas eu acredito que o mecanismo de controle que controla o Brasil hoje, tá? Controla o pessoal togado lá, tá? O principal cara que tá controlando tudo, tá? Ele tem um apoio interno do MDB, então o MDB precisa estar dentro do governo para o cara dar uma segurada lá, tá?
posso. Não vou falar disso não, cara. Tá bom? Então tá. E por isso que eu falo, assim, uma coisa, né? Perceba assim, ó. Eu queria voltar naquele ponto que eu falei aqui antes, cara. Tá? Que é esse ponto aqui, ó. Vamos botar uma cor bonita aqui. Vamos botar aqui um fundo preto. Não. Cor vermelha. Fundo preto aqui, ó. Tá, ficou horrível. Ficou ruim. Ficou muito ruim, mas eu gostei, ficou muito. Ficou ruim, mas ficou bom, tá? Então, assim, ó, quem ganha as eleições não é quem tem mais votos, é quem é declarado vencedor. A articulação é isso que eu acho que é importante, tá? Eu acho que esses 3 passos aqui, ó, tá? Que deveriam ser feitos, tá? Esses passos, eles não podem ser feitos de uma hora para outra, tá? Então, o que eu estou querendo dizer, vamos botar assim, botar entre parênteses aqui, tá? A articulação necessária para o Bolsonaro voltar em 2026 precisa começar logo. Hoje em 2024, tá bom? Tá? E isso aqui já tá atrasado, tá? Isso aqui deveria ter começado já em 2022, tá bom? O pessoal que trabalha ali para ele tá atrasado, tá? Essa articulação, quando ele saiu, ele já deveria ter começado, o pessoal deveria... É claro que eu entendo que foi um baque ele sair daquele jeito e tal. Talvez o pessoal tenha ficado meio desorientado. Mas esse tipo de coisa tem que ser feito. Tá? Isso aqui é um trabalho que tem que ser feito. Uma articulação que tem que ser feita tipo, a partir de agora, que nem o Trump. O Trump, ele começou a articulação dele para vencer hoje, em 2024. Ele ficou, cara, eu vi esses movimentos, esses indicadores e tal, cara, no mínimo uns 2 anos, tá? E eu acho que talvez o deveria começar a ser feito agora, tá? Agora, isso, o pessoal bolsonarista vai fazer isso? Acho que não, tá? Não tenho muita confiança. O que vai acontecer, sabe? Eu vou te dizer o que vai acontecer, tá? O que vai acontecer é o seguinte, os deputados da direita irão todos bem bonitinhos na posse do Trump, tirarão fotos com o Trump, com o pessoal todo lá e vai postar na rede social. Depois não vai fazer mais nada. Tá? Basicamente eu acho que Basicamente, eu acho que é isso que vai acontecer, né? Claro que a gente sempre tem esperança que algum cara lá do bolsonarismo, eu acho que tem ali talvez uma visão um pouco maior e tal, né? Eu vejo que esses dias eu vi uma entrevista do Bolsonaro lá no Paulo Figueiredo, tenho todas as críticas possíveis ao Paulo Figueiredo, né? Mas eu vi uma entrevista dele até que ele tava performando bem, sabe? Ele tava performando bem ali, e talvez ele tenha dado uma amadurecida, alguma coisa, mas basicamente é isso, tá? Então, o que muda? Esses 3 pontos aqui também eu já falei faz tempo, tá? Mas o que muda a partir de hoje nesses 3 pontos, tá? O que muda é que esta parte aqui da articulação internacional, ela tá, cara, muito mais fácil, extremamente mais fácil, tá? Então essa parte aqui, cara, já tá praticamente toda solucionada, tá? O apoio das elites locais, aí eu já acho um pouco mais difícil, tá? Apesar de eu ver um movimento do centro rumo à direita, tá? E a questão do vice, praticamente isso aqui nem é discutido no Brasil, tá? O pessoal não quer nem saber e tal. Então, sei lá, cara, tá? Então, assim, basicamente só gravando esse vídeo rápido, tá? Só pra te dizer, eu avisei. Isso mesmo, meu querido, eu avisei, viu? Eu avisei com mais de 1 ano de antecedência. E muitas coisas que eu aviso aqui, eu não fico cantando vitória em todos os tempos, né? Mas tem muita coisa que eu acertei, viu? Tem, por exemplo, a questão do conflito na Ucrânia. Tinha uns caras da bolha nacionalista que eles estavam assim, né? Eles estavam, não, a Ucrânia não vai durar uma semana a mais, não vai durar um mês mais. E os caras estão, tipo, há 2 anos já, faltando uma semana para ele ser trucidado, e os caras não são trucidados, né? Enquanto que eu falei com relação ao negócio da Ucrânia, se pode voltar os vídeos aí e ver, eu falei que o mais provável da guerra da Ucrânia
era se virasse, ou eles iam ser rapidamente destruídos pela Rússia, né, esse é o primeiro ponto, que não aconteceu, ou eles virariam um conflito meio que nem a Guerra das Coreias. Lembra que eu falei da Guerra das Coreias, pô? É claro que tu lembra, se tu é ouvinte antigo, tu lembra. Então as Coreias, elas estavam em guerra e nunca assinaram um tratado de paz e ficaram ali e esfriou um pouco a guerra. E elas continuam em guerra até hoje. Eu falei, provavelmente a Ucrânia vai ficar nisso. E foi o que aconteceu, né? Quer dizer, os caras começaram a brigar no começo e depois meio que deu uma esfriada. Hoje você praticamente não tem nenhuma grande novidade, nem para um lado e nem para o outro, né? Claro que agora que o Trump vai voltar, talvez o cenário mude, tá? Mas aí só o tempo irá dizer. Eu também não estou muito preocupado em fazer análise com relação à guerra da Ucrânia ou a Israel também. Que tal ministro foi demitido, o que tu acha? Que eu acho o quê, cara? Nem tô preocupado com isso, tá? Preocupação nossa aqui da nossa bolha nacionalista é o Brasil, tá? Então a gente analisa sempre as coisas a partir do Brasil, tá? Numa perspectiva brasileira, tá? Eu vou fazer um texto lá no Substack falando um pouco mais sobre a vitória do Trump, mas é um texto que vai demorar um pouquinho para sair, uma semana a mais para sair, tá? Isso aqui é só uma breve análise, tá? Que existe única e exclusivamente para dizer eu avisei. Eu avisei, meu querido, eu avisei, tá? É. Então tá bom, pessoal. Um abraço, fiquem bem, tamo junto, até a próxima e tchau, tchau.